Olá pessoal, bom dia! Nesta videoaula nós trazemos mais uma questão da Fundação Getúlio Vargas. No projeto Rumo à FunSaúde, a equipe do Engecurso está selecionando questões para o comentário. Hoje, uma questão de análise estrutural, questão aplicada no concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, ano de 2015. O pilar de 10 metros de altura de uma ponte tem base engastada e extremidade superior livre. Sabendo que a sua rigidez, a flexão, é igual a 1 milhão de kNm², o valor do seu coeficiente de rigidez é de... Vamos resgatar alguns conceitos. Rigidez, a flexão. Coeficiente de rigidez. A rigidez é definida como sendo a força necessária para produzir o deslocamento unitário. Quando a gente tem uma estrutura com maior coeficiente de rigidez, a gente precisa de mais força para que haja um deslocamento, uma variação de posição do ponto da estrutura. A estrutura, quanto mais rígida, mais ela resiste ao deslocamento, a deformação. Por outro lado, a flexibilidade é o deslocamento causado por uma força unitária. Se eu aplico uma força igual a 1, qual o deslocamento que será produzido naquela estrutura com aquela rigidez, a flexão? Então temos o conceito de flexibilidade e o conceito de rigidez, que são conceitos opostos. A gente pode afirmar seguramente que a rigidez é o inverso da flexibilidade. Vamos retomar a aplicação do método das forças. O método das forças que nos traz uma expressão bastante conhecida. Vou usar a letra I para indicar a inércia, né? É I multiplicado pelo deslocamento, vou chamar de delta deslocamento. Isso é igual à integral do momento pelo diferencial. Vamos lembrar, o E significa modo de elasticidade ou módulo de Young. Modo de elasticidade ou modo de Young. O I, momento de inércia. E o delta, a deformação. M é o momento para aquele carregamento, né, unitário. E o M barra é o M para o carregamento efetivo, para o carregamento externo. No caso, só retornando aqui, a configuração da nossa estrutura é engastado aqui na base e com extremidade livre. É esta a nossa estrutura, é o nosso pilar. E o nosso pilar tem uma extensão geométrica, uma altura geométrica, um comprimento de 10 metros. A extremidade superior é livre e a base é engastada. O que é que acontece se eu aplico aqui uma força unitária? O que é que acontece? Qual é o deslocamento produzido por uma força unitária? Se eu determino qual a extensão do deslocamento, quanto esse ponto da extremidade vai se deslocar para a direita em razão dessa força unitária atuante nesse ponto, quando eu inverto este valor, ele vai corresponder exatamente à rigidez. Repetindo, flexibilidade é o deslocamento causado por uma força unitária. Então aqui eu tenho um engaste que sai tangencialmente, estou exagerando aqui na figura, mas este aqui é o delta, esse aqui é o delta. Quando eu inverto, ou 1 sobre delta, vai ser o coeficiente de rigidez. Vou denotar aqui o coeficiente de rigidez por K. K vai ser 1 sobre delta, ok? Então vamos aplicar aqui o teorema dos trabalhos virtuais, né? Bem simples. Mas a gente também pode lembrar do famoso teorema ou expressão de Vereshchagin, um russo, né, antigo, muito citado nos clássicos livros de hiperestática, que diz que esta integral aqui, ela é equivalente ao produto. Essa integral aqui é equivalente ao produto da área do diagrama de momento fletor pelo valor da distância do centro de gravidade. Então vou chamar de Y barra. Qual é o diagrama de momento fletor que nós temos? Olha aqui, tenho aqui o engaste. Se eu aplico uma carga unitária aqui, o diagrama de momento fletor vai ser um triângulo, né? Este é o diagrama de momento fletor. Como é um triângulo, você pode dizer, opa, então o centro de gravidade atua aqui a uma distância de 2/3 de L, né? Onde L é a extensão geométrica do pilar, 10 metros, né? O L igual a 10 metros. Este ponto aqui, onde eu aplico a carga,
unitária, ele está distante 2/3 de L, né, 2/3 de L, do centro de gravidade do diagrama de momento de fletor, esse diagrama triangular que nós já conhecemos muito bem. Isso me leva à seguinte consideração: qual é a área do diagrama? Diagrama triangular. Se aqui eu tenho a carga unitária e aqui eu tenho L, que o momento vai ser L vezes 1, L vezes 1. Então a área do triângulo vai ser L vezes L sobre 2, base vezes altura sobre 2. E aí eu vou multiplicar por y barra, que é a distância do ponto em que atua a carga unitária até o centro de gravidade do diagrama de momento fletor. E aqui eu escrevo 2/3 de L, 2L sobre 3. Isso, portanto, significa L3 sobre 3. Opa, EI eu já conheço. Vejamos, a rigidez à flexão, é igual a 1 milhão de kN metro quadrado. Rigidez à flexão é o produto do modo de elasticidade longitudinal pelo momento de inércia. Só lembrando, o módulo de elasticidade tem a mesma unidade de tensão. Eu posso expressar em Pascal, posso expressar em Newton por metro quadrado. Tensão. O I no sistema internacional tem unidade de metro elevado à quarta. Se você multiplica Newton por metro quadrado por metro à quarta potência, o resultado é Newton metro quadrado. Quilo significa 1000. Então aqui eu teria 10 elevado a 9 vezes Newton metro quadrado. Ou posso escrever 10 elevado à sexta potência quilonewton metro quadrado. Muito bem. É esta grandeza, rigidez, a flexão que nós temos aqui. E vezes I. E vezes I eu já conheço. 10 elevado à sexta quilonewton metro quadrado. E agora a questão parece simples, não? Eu tenho 10 elevado à sexta potência. Vou até fazer melhor. Vou colocar tudo aqui em Newton metro quadrado. Vou colocar explicitamente 10 elevado a 3. E aí eu estarei operando com as unidades dentro do sistema internacional. Então, quilonewton vezes o delta, que é a minha incógnita. Isso aqui vai ser igual a L3 sobre 3. O L em metro. E aqui o L, o nosso L, vai responder à extensão geométrica do pilar, que é de 10 metros. Aqui só indicando L vezes 2 dividido por 3. 2/3 de L, que é a distância do ponto de atuação da carga unitária até o centro de gravidade do diagrama de momento fletor. Diagrama, no caso aqui, triangular. Muito bem. E aí eu já isolo aqui o delta. Delta é igual a L3 sobre 3EI, né, de forma bem genérica. No caso aqui, o delta, particularmente, 10 elevado a 3, 10 metros elevado a 3, dividido por 3, 10 elevado a 9. E o K, quem é o K? É exatamente o coeficiente de rigidez, que, já sabemos, é o inverso da flexibilidade. Rigidez é o inverso da flexibilidade. Mais uma vez, flexibilidade é o deslocamento causado por uma força unitária naquele ponto que eu estou investigando, que é este ponto aqui da extremidade. Já a rigidez é a força necessária para que haja esse deslocamento unitário. Rigidez, tanto maior seja ela, tanto menor será a flexibilidade. Guardem bem esse conceito. Guardem também a ideia de que rigidez, a flexão, é o produto do momento de inércia pelo modo de elasticidade, ou modo de Young. EI é a rigidez. Quando você quer tornar uma peça estrutural mais rígida, você pode trabalhar com um material de maior módulo de elasticidade, ou, alternativamente, você pode, inclusive, manter o material. Não tem alternativa de material, por exemplo, mas eu aumento a inércia, aumento a seção transversal da peça, por exemplo. Ou então, se eu quero trabalhar com peças de menor inércia, de menor seção transversal, peça mais singela, eu vou buscar um material com maior módulo de elasticidade. Você pode trabalhar com essas duas grandezas associadas para obter
a rigidez adequada à sua estrutura. E é a rigidez que vai limitar a deformação, o deslocamento de um ponto nessa sua peça estrutural. E aí, se a gente conhece o delta, a gente pode escrever que o K é 1 sobre delta, né? 1 sobre delta. Então aqui eu já posso escrever que o nosso K, coeficiente de rigidez, é igual a 3 vezes 10 a sexta. Simplifiquei aqui 10 a 9, 10 a 3, 10 a sexta, vezes 3. Isso aqui está em unidade do sistema internacional, Newton por metro. Newton por metro. Mas vejam, a unidade é sempre, em todas as alternativas, a unidade é quilonewton por metro. Então vou escrever aqui que eu teria Newton por metro. Vejam como é coerente. Newton por metro é para cada metro de deslocamento, para cada 1 metro de deslocamento, eu preciso de uma força igual a 3 milhões de newton. Ou, que é a mesma coisa, mesmíssima coisa, 3.000 kilonewtons. Né? 3.000 kilonewtons. Quilo, 10 a terceira. Então, 3.000 kilonewtons por metro. Coerente com o conceito. Eu preciso de 3.000 kilonewtons para promover naquela extremidade livre do meu pilar da ponte um deslocamento de 1 metro. Inversamente, eu poderia dizer que uma força unitária, força de 1 newton, produziria 1 sobre 3 milhões de metro em deslocamento. 1 sobre 3 milhões. Esse seria o deslocamento produzido por uma força de 1 newton aplicada horizontalmente neste ponto, ok? E aí a gente já identifica a resposta correta, né? Na letra A, 3.000 kN por metro. Falamos de coeficiente de rigidez, ok? Muito bem, meus amigos, continuem conosco, até o nosso próximo vídeo, um forte abraço.